Amados, bom dia, tudo bem? Nossa aula da semana, primeira aulinha, da semana. Hoje, segunda-feira, vamos iniciar a unidade 2. É mito e lenda. Olha que unidade maravilhosa, cheia do universo mitológico, do universo da lenda, de todo esse ficcional, que é tão bacana, né? Que nos faz também sair um pouco da nossa dura realidade e viajar aí pelo mundo da imaginação, do crer ou não crer, fica a critério de cada um. Trouxe para que a gente já possa entrar no clima algumas imagens de mito e lenda, e assim nós vamos fazer a leitura do texto O Peixe com Chifres. Olha que legal o título. Páginas 50 e 51. Atividade página 52, as questões de 1 a 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Antes de iniciar a nossa leitura, eu quero, de uma forma assim, muito carinhosa, pedir a vocês que se empenhem com a nossa atividade, com o nosso comprometimento em relação à aprendizagem. Essa turma está me preocupando bastante, porque a devoluta das atividades está bem baixa, bem inferior ao que eu desejo, certo? Então, está me causando uma preocupação o desempenho de muitos alunos dessa nossa turminha do 7º ano A. Então, eu quero essa situação modificada para melhor, claro, né? Quero ver em vocês o empenho, o desejo de aprender. Vocês são muito capazes. Vocês têm uma inteligência imensa. Agora, vamos colocá-la em prática, tá certo? Vamos estudar. A unidade 2 traz mito e lenda, não precisa copiar essa informação, somente a título de informação realmente. Ao longo da história, os seres humanos buscaram entender a criação do universo e da vida na Terra, assim como os fenômenos da natureza. Antes do surgimento da escrita e da ciência, as narrativas de tradição oral, chamadas de mitos e de lendas, foram inventadas para explicar esses acontecimentos de maneira simbólica. Nesta unidade, você vai conhecer as características dos gêneros mito e lenda. Olha que bacana! Vamos conhecer as características desses dois gêneros. Vamos entender aí muitas curiosidades, muitas particularidades, esse universo ficcional, esse universo que cria deuses com D minúsculo para cultuar seres da natureza, e assim vamos aprender uma porção de coisa bacana, tá certo? Vamos lá à nossa leitura, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo para não ficar cansativo. Eu tento não refalar tanto, mas é difícil, mas eu vou conseguir, vai dar certo. Vamos lá. O que vem a seguir? Lembrando que esse trecho ele é bem importante, porque nos ajuda a entender quais informações estão no texto, nos faz refletir e levantar algumas hipóteses que são necessárias para responder também logo as questões que iniciam a atividade. Então, vamos lá. Cabeça de elefante, homem-pássaro e peixe com chifres são deuses da mitologia indiana. Olhe que nós já temos uma dica. Mitologia indiana, certo? Você conhece algum deles? Eu não. Eu acho que vocês também não. Os mitos hindus, surgidos há milênios, foram e são transmitidos oralmente, de geração a geração. O texto que você vai ler apresenta o mito do peixe com chifres. É um mito, então nós já temos aqui várias informações. Preste atenção. Mitologia indiana é esse texto que nós vamos fazer a leitura, ele pertence à mitologia indiana. É um mito. Os mitos, eles também são transmitidos oralmente, de geração a geração. Então, nós temos essas três informações que já nos situalizam em relação ao texto. E agora vem a perguntinha. Antes de ler, pense sobre um possível papel desse Deus no mito. Olhe, já sabemos que é um Deus, o Deus com D minúsculo, por quê? Porque ele é uma criação humana.
humana. Não é o Deus supremo, único e soberano com D maiúsculo. Não, é um Deus criado, criação humana. Então, é um D minúsculo, ok? Então, vocês podem imaginar, assim como eu também já imaginei, sobre o possível papel desse Deus no mito. Que Deus? Esse peixe com chifres. Ele é um Deus. Pensa aí um pouquinho. Depois, leia o texto e descubra. Perfeito, mas precisa imaginar primeiro, para que vocês, com base nessa imaginação, respondam logo a primeira questão da atividade. Certo? Então, vamos agora ao texto. O peixe com chifres. Aí nós temos aí uma informação que vem logo abaixo do título. Aquele que não parava de crescer. Olha, já tem aí mais uma outra informação. Há muitos anos havia um rei, filho do sol, que se chamava Manu e que possuía inúmeras qualidades. Por ser um asceta, o que é isso, professora? Vamos aqui ao nosso livro. É um indivíduo correto, virtuoso, dedicado às práticas espirituais, ou seja, bom, ele era um ser bom, muito cheio de condutas positivas, louváveis, e desejava levar a vida afastado do mundo e em meditação. Queria se afastar do mundo, queria meditar, entrar em estado de paz interior. Então Manu entregou o reino a seu filho. Ok. E recolhendo-se num lugar solitário, no Himalaia, atingiu o mais alto grau na prática de yoga. Então, o que é o yoga? Conjunto de exercícios de postura e respiração com base na filosofia indiana. Ok. Lembrando que é um mito, né? Um mito indiano. Então, primeiro parágrafo, nós já temos um monte de informações. Que Manu tinha um filho, né? Manu tinha um filho. E o Manu, o rei, e aí ele queria se afastar. Queria entrar em prática de meditação profunda, de paz interior. Ele queria se recolher no lugar solitário, no Himalaia. Ele era um rei bom, né? Muito bom, dotado de muitas qualidades. Continuando. Passou assim 1 milhão de anos, até que um dia recebeu a visita de Brahma, que, satisfeito com seu ascetismo rigoroso, concedeu-lhe a escolha de um dom. Olha, em prêmio por tamanho, né? Centralidade, exercício do bem, ele foi visitado por essa divindade que é o Brahma e a ele concedido um dom. Olha o que é que ele disse. Escolha o que quiser, disse-lhe o Deus Criador. O seu pedido será realizado. O rei saudou a divindade e respondeu. Há apenas um dom supremo que desejo obter. Deixa-me ser o protetor de todos os seres, animados e inanimados, quando acontecer a destruição. A alma de todas as criaturas vivas concordou. Então, enviada pelos deuses, uma chuva de flores caiu do céu. Um dia, quando Manu preparava o ritual dos antepassados, um pequeno peixe brilhante veio parar em suas mãos, com a água usada na cerimônia. Cerimônia que era o ritual que ele fazia para os antepassados. O rei, vendo aquele peixinho tão frágil quanto belo, foi tomado de compaixão e resolveu cuidar dele, colocando uma vasilha cheia d'água. Apenas um dia e uma noite se passaram e o peixe já havia crescido meio metro. Nesse momento começou a gritar, salva-me, salva-me, e Manu o jogou dentro de um pote. Por fim de uma noite e meia, ele aumentou de tamanho, medindo agora mais de 1 metro. E novamente se pôs a gritar em desespero, salva-me, salva-me, vim aqui em busca de refúgio. O rei jogou-o dentro de um poço, e quando ele já não cabia mais ali, o jeito foi atirá-lo num grande lago.
Mas aquela criatura aquática não parava de crescer. Media já 1000 metros e continuava a gritar desesperadamente: salva-me, salva-me, ó melhor dos reis! Então Manu o arremessou no rio Ganges e, como ainda crescesse, lançou-o no oceano. Quando o peixe ocupou todo o mar, o rei, senhor da terra, ficou com medo e perguntou: afinal, quem é você? O senhor dos demônios? Ou o divino benfeitor? De quem é esse corpo desmedido? Eu o reconheci na sua forma de peixe, ó iluminada dos cabelos longos, mas você está me esgotando completamente. Presto-lhe homenagens, Senhor do mundo. Aí nós temos agora uma outra parte da nossa leitura, que se chama Matsya, o deus peixe. Então o deus Vishnu, que tinha tomado a forma do peixe, disse: olhe, o peixe era um deus, o deus Vishnu. Olha o que ele disse. Muito bem, você me reconheceu corretamente e cumpriu seu voto sem nenhum erro. Dentro em pouco, a terra, com suas montanhas, árvores e casas e animais, será submersa pelas águas. Este barco foi construído em conjunto pelos deuses, de modo a proteger os viventes, os que nasceram do suor, do ovo, da água e aquelas criaturas que trocam de pele. Coloque todos no barco e salve-os, pois eles não têm um protetor. E quando o barco for golpeado pelos ventos que sopram do fim dos tempos, amarre-o ao meu chifre, ó Rei, Senhor dos reis, Senhor da terra. Ao fim da destruição, você será Prajapati, o grande sábio de todo o universo animado e inanimado. Assim, no início da Idade de Ouro, isto é, quando todos pertencerem a uma única casta. O que significa casta? Grupo social fechado de caráter hereditário em um sistema de castas. Não há mobilidade entre os grupos sociais. Castas é uma característica da Índia, né? Da cultura indiana. Adorarem a um único Deus e tiverem um único livro sagrado. Você será o rei, firme e sábio, adorado até pelos deuses. Temos agora uma outra parte da nossa leitura, que é o dilúvio. Nesse momento, Manu perguntou a Vishnu: Senhor, quantos anos vai durar a destruição? Como protegerei as criaturas e como poderei ir para o seu lado novamente? O peixe respondeu: a partir de hoje haverá uma seca que durará 100 anos. A comida será pouca e a desgraça farta. 7 raios terríveis destruirão as poucas criaturas que sobrarem, e 7 vezes 7 raios farão chover carvões em brasa. Chamas venenosas sairão da boca da égua submarina, até então fechada. Grande sábio, o fogo sairá também do terceiro olho de bava. Esse aqui é uma das forças da natureza e queimará o universo. Quando a terra for reduzida a cinzas, o céu será aquecido pelo vapor. Então o universo, com seus deuses e constelações, será totalmente destruído. Redemoinho, fugindo, aterrorizante, caçamba, feroz, grou, relâmpago bandeira e sangue vermelho. As 7 nuvens do Apocalipse, nascidas do suor de Agni, Deus do fogo, inundarão a terra. Os mares serão agitados e os 3 universos formarão um único oceano. É chegada a hora de tomar este barco, colocar nele as essências e as sementes de todas as criaturas vivas e prendendo a corda que lhe ensinei, amarrar o barco no meu chifre. Assim você será protegido pela minha suprema majestade. Restará apenas você, pois até os deuses serão queimados. A lua e o sol, Brahma e eu, com os 4 protetores sagrados, Vedas, os Puranas,
que contam antigas histórias e as ciências auxiliares, todos ficarão ao seu lado, enquanto durar a destruição. No começo da nova criação, recitarei-lhe o Vedas, ó Senhor da terra, fulminador dos inimigos. E então Vishnu desapareceu. Quando chegou o dilúvio, como tinha sido dito pela boca do divino benfeitor, Vishnu apareceu sob forma de um peixe com chifres e uma serpente em forma de corda se aproximou de Manu. O sábio rei, juntou todas as criaturas e colocou-as no barco. Sabemos que essa parte onde tem as reticências significa que há mais informações que foram retiradas para nós no momento. Quando tudo terminou, aproximou-se de Vishnu, ajoelhou-se a seus pés e adorou-o. Bacana, né? Cheio de imaginação. Adorei esse mito. E vocês também, eu acredito. Então vamos às questões. Após a leitura do mito, converse com os colegas. Claro que no momento não permite essa conversação. Você vai interpretar. Você vai colocar aí o seu entendimento. Item A. O que você pensou sobre o papel do peixe com chifres na narrativa? Se confirmou ou não após a leitura do mito? É aquele exercício de imaginar antes da leitura. Se confirmou, coloca sim e justifica. Meus amados, tem que justificar. Tá bom? Não esquece de justificar, por favor. Item B. Qual é o papel do peixe com chifres nesse mito? Qual é a função dele no mito? Ele tem um papel fundamental. Qual é? Eu digo logo a vocês para facilitar, que está no fim da história, tá bom? Da narrativa. C. Você já ouviu ou leu uma narrativa parecida com a do mito apresentado? Ou seja, ele traz para que nós possamos lembrar algum outro texto que nós já conhecemos? Eu acho que tem. Eu tenho certeza que tem. Vou logo ajudando. Tenho certeza que tem aí algo muito parecido com narrativas que nós conhecemos. Tá bom? Aí você vai e coloca qual é essa narrativa que nós já conhecemos, que durante a leitura do mito nós podemos associar. Tá bem? Questão 2. O início do mito. O peixe com chifres. A personagem Manu é retratada como um ser dotado de inúmeras qualidades. Perfeito. A. Quem concedeu um dom ao rei Manu? Quem foi que concedeu? Está logo no início do texto, viu, meus amados? E que dom ele escolheu? Também está no início do texto. Para que vocês encontrem a resposta correta, é bom fazer uma nova leitura. Está bem? Item B. Quais são os dois momentos em que Manu cumpre seu voto? Ela cumpriu. Aliás, o rei cumpriu seu voto. Quais foram os dois momentos? Aí você vai escrever. Foi momento tal e momento tal. Escreve aí. Quando você fizer a segunda leitura, você encontra com facilidade os dois momentos em que Manu cumpriu o seu voto. Tá bom? Item C. As atitudes de Manu ao longo de toda a narrativa revelam uma preocupação individual ou com o bem comum? Tem duas opções, é uma delas. Manu se preocupava somente consigo ou se preocupava com o bem comum? Você vai colocar a resposta ou uma informação ou outra, mas tem que justificar. Se você colocar que Manu se preocupava somente consigo, vai dizer por isso, isso e isso. Não, Manu se preocupava com o bem comum, então vai justificar com isso, isso e isso. Tem trechos no texto que justificam muito bem essa resposta que você vai dar no item C da 2. Terceira questão. Os heróis das histórias mitológicas demonstram sentimentos elevados, qualidades morais que indicam sua proximidade com o mundo dos deuses. Copie uma passagem do texto que comprove esse aspecto de Manu. Você vai retirar uma frase, um trecho que justifique que Manu é exatamente um rei de sentimentos elevados, de sentimentos bons, de qualidades morais, e vai copiar aí na terceira questão. Esse trecho tem que
exemplificar essa bondade, esses sentimentos bacanas que existe no rei. Quarta questão. A quarta questão é para você copiar todos os itens e do lado escrever V se for verdadeiro, em relação ao mito, e F se for falso. Está bem? Primeira informação. Brahma transforma-se em peixe para destruir a terra. Se essa informação for verdadeira, coloca o V, se for falsa, coloca F. 2. Brahma é chamado de a alma de todas as criaturas vivas. 3. Manu concede o dom da proteção dos animais a Vishnu. Se você acha que é verdadeiro, coloca V. Se acha que é falso, coloca F. E quarta informação. Vishnu é o peixe com chifres. Quinta e última questão. O mito que você leu é dividido em 3 partes. Verdade. Vou até pegar aqui o nosso livro para poder identificar para vocês. Aliás, já está aqui no texto, no quadro. Copie o quadro abaixo no caderno e faça uma síntese dos principais acontecimentos de cada parte. Meus amados, se vocês não quiserem copiar em formato de quadro, como está aí, se acharem ruim, podem copiar um abaixo do outro, da seguinte maneira. A primeira parte é aquele que não parava de crescer. Aí escreveu o título da primeira parte? Aí embaixo você vai e escreve os principais acontecimentos que foram contados nessa parte. Aconteceu isso, isso, isso e isso. Não precisa ser muita coisa, somente os fatos principais que foram contados na primeira parte. Segunda parte, Matsya, o deus peixe. Você vai também e escreve quais são os principais acontecimentos dessa segunda parte. E a terceira parte, que é o dilúvio, você também vai escrever os principais acontecimentos. Então é por isso que eu acho melhor, fica muito mais organizado no caderno, escrever um abaixo do outro. Está certo? Só minha opinião, caso você queira fazer com quadro também, aí não tem problema. Nossa aula de hoje fica por aqui. Tenham muita atenção com a atividade, amados. Façam com carinho, copiem com lápis, com caneta. Copiar com caneta, responder com lápis. Fica com Deus. Um abraço. Que a paz do Senhor esteja no lado de vocês. E muita saúde. Fiquem com Deus.